Te entrevistando, cara. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado eu, E, poxa. e, é, eu queria começar, antes da gente falar do projeto em si, começar um pouco da sua história, sobre quem é o Thiago Almeida, como é que foi o nascimento do projeto, como é que a Boa. música chegou na sua vida, como é que tudo Ah, aconteceu. não, maravilha. Bom, acho que eu comecei a ouvir música meio cedo, né? O meu pai sempre ouviu bastante, principalmente rock, assim, músicas nesse estilo. E ele sempre foi um cara que tinha bastante CD. Então eu pegava, um dia eu achei um. Sabe aqueles Discman? Tipo, não sou É isso tão aí, velho, aquele aquele redondinho, né? tinha um em casa, assim, não sei de Ah, já, onde surgiu ah, aquilo já, lá, mas tinha. já achei que era de fita já, pô, que bom, né? De disco. Olha, ele tinha fita também, mas era mais. Eu tenho 29, era mais. Aí já era disco já, um CDzinho. É, não posso chamar de velho, eu tenho 28. Ah lá, então. Aí eu, cara, ficava andando com aquilo lá pela casa e Uhum. ouvindo umas coisas assim, até da época dele, né? Tipo, Raul Seixas, RPM. Eu comecei, gostava muito, assim. Engenheiros do Havaí, gostava pra caramba. Aham. Foi se passando o tempo, eu fui começando a descobrir, tipo, na escola, assim, se supor, uns 10 anos, as bandas minhas, né, que era mais da época, assim, tipo Linkin Park. Eu lembro Aham. que foi uma que explorou bem na época, assim, acho que tava no segundo álbum, se eu não me engano. E aí eu fui, que aí foi quando eu comecei a gostar mesmo, assim, de música. Posso dizer que foi com o Linkin Park mesmo. Comecei a ouvir, assim, e pesquisar mesmo. Eu já tava usando internet, essas coisas assim, né. Foi andando, cheguei no Guns, um evento canônico de todo mundo, e comecei a tocar guitarra. Gostei ali e comecei a estudar mesmo. Uhum. E aí, por exemplo, abriu o interesse mesmo, assim, foi fundo total. Eu comecei a pesquisar, assim, nossa, cara, eu lembro que eu ficava horas e horas e horas do dia, assim, todos os dias, pesquisando banda, lendo biografia das bandas e dos artistas É. no Wikipedia lá, tal, né? E tocando. Foi que eu sempre estudei assim muito sério, né? Música, muitas e muitas e muitas horas. Não, não só a música, como a história deles, né? Você gostava também, né? Muito, muito, bastante mesmo, assim. Eu ouvia de tudo. Claro que fui tendo fases, né? Por exemplo, eu tive fase Guns, tive fase Led Zeppelin, tive fase Pink Floyd, que foi uma das que mais me influenciou, né? Tive fase, aí fui descobrindo, né? Tive fase, por exemplo, um que é uma super influência pro som do chiaroscuro, o Porcupine Tree, né? Steven Wilson, né? Tive uma fase, falando mais Brasil agora, Raul Seixas, assim, eu via o dia inteiro o disco do Raul Seixas, gostava muito. E, e aí, só que teve uma coisa que eu fiz desde o começo, não sei se foi por conhecer já como essas bandas surgiram e tentar replicar de alguma forma, eu sempre formei banda, quando eu era a mais adolescente, quase Sim. que assim. Eu sempre formei banda e sempre escrevi minhas próprias músicas. Lógico que sim, fui ganhando mais noção de composição Uhum. com o tempo, né? É, E também de banda, mas eu sempre tentei fazer alguma coisa com meus amigos. A gente se reunia, assim, pra tocar também, mas também tocava os covers, mas a gente se reunia também pra compor. Eu lembro que a gente praticamente nunca terminava as músicas, né? Que a gente não tinha esse conhecimento para conseguir terminar Aham. e achar uma composição. Mas, por exemplo, eu passava muitas e muitas horas um tempo usando o. Cara, eu nem lembro o nome do software, mas era tipo um Guitar Pro gratuito. Uhum. Eu ficava escrevendo lá, digitando Ou seja, as músicas, né? foram várias iniciadas, mas poucas terminaram mesmo, né? Ah, Não, quase nenhuma, assim. Foi quase mais estudo mesmo, assim, vendo hoje, ah, né? Porque a gente não conseguia muito terminar, né? E aí eu fui levando isso, eu acabei. Aí, certo momento, um determinado momento, eu fui para faculdade e eu já estudava muito guitarra mesmo. E em certo momento da faculdade, eu comecei a querer realmente gravar coisas que eu escrevia, né? uhum. E eu lembro que eu pegava, por exemplo, assim, ônibus para ir, aí chegava, eu tinha que ir para faculdade, né? Ia de ônibus lá. Eu sou engenheiro de computação, né? Eu sou programador, de formação. Eu pegava ônibus e levava um caderno.
que é escrevendo música, assim, no caderno, assim, na ida e na volta, várias e várias e várias. Pra, com uma meta, assim, de conseguir algum dia gravar, né, profissionalmente e lançar coisas minhas. Aí foi o começo, mais ou menos, né? Foi mais assim, para aprender a tocar guitarra, começar a rascunhar algumas coisas com os amigos, aí eu comecei depois a estudar isso mais a fundo mesmo para conseguir fazer um som. Legal. E uma curiosidade é por que você escolheu programação? Você que uma coisa teve conexão com outra ou não? Foi uma opção de faculdade que você gostava, via carreira? Ah, não, não, não tem relacionado, assim, Uhum. foi mais uma questão, assim, na época, eu não tive, assim, poxa, super coragem para fazer música, né, que aqui no Brasil, pelo menos, Entendi. exige coragem, assim, bastante, Uhum. é difícil pra caramba, e eu sempre fui, assim, uma pessoa mais nerdzona, assim, poxa, eu jogava muito, sempre gostei dessas coisas, assim, sabe? Além de estudar a música, quando eu era mais novo, eu comecei em paralelo, a brincar um pouco com programação muito cedo, assim, tipo uns 15 anos. Tentando fazer jogo, essas paradas assim. Aí isso acabou assim, poxa, eu queria fazer música, mas o mercado é difícil, aí não deu muito aquela coragem, aí eu acabei, cara, vou fazer o plano B programação então, e aí eu fico na música em paralelo ali. Eu nunca levei como hobby, mas era um negócio em paralelo mesmo, desde sempre. E hoje, na brincadeira, o que é mais difícil? Criar um jogo ou criar uma música? A música, com certeza, né? Assim, nossa, é, é porque é realmente isso, né? Assim, eu diria até que você conseguir fazer o processo inteiro, né? É uma das coisas mais difíceis que eu já vi, assim, sabe? A parte de compor hoje em dia, como eu falei, né? Desde de coisa que eu era mais adolescente, essas coisas serviram muito de exercício, né? Essas coisas de composição. Aham, Então, compor, e faz muito tempo que eu faço isso. Eu tô com 29, se for contar adolescente, assim, a gente começando com uns 14, vai fazer uns 15 anos verdade, tem que eu tempo. componho. Então, de certa forma, compor para mim é um pouco mais fácil hoje, né? Sai muito rápido, assim, sabe? Tanto que a gente pode falar disso, mas os primeiros testes de lançamento que eu fiz, que eu ainda assinava como Thiago Almeida, um negócio meio folk assim, Uhum. eu fiz ao longo de 2 anos, 1 ano, 2 anos, 100 músicas, aí eu escolhi 8 para gravar mesmo, Nossa. né? Aí eu fui aprendendo a gravar em casa, eu acabei lançando, aí depois eu tirei das plataformas, né, que a qualidade de gravação, a música era, na minha opinião, né? A ideia era muito interessante, assim, só que a qualidade da gravação não, né? Da execução ali, porque eu tava Sim. estudando ainda e tal, É, né? foram os primeiros testes, né, que você fez, né? Exatamente. E aí eu tirei depois, assim, às vezes essas músicas, algumas podem até voltar no Chiaro Escuro, alguma coisa assim, mas eu sempre compus bastante. Só que, por exemplo, o processo, assim, de você, igual a gente tá fazendo agora, né? Trabalhar um lançamento, de você conseguir parar de fazer as coisas muito sozinho, né? Que foi um processo que eu tive também, assim, uma decisão que eu tive quando eu comecei o Chiaro Escuro. Envolver mais pessoas, você agora fazer o pós-lançamento, né? Divulgar a música mais pra frente, né? Sim. Quando a gente tiver um repertório, começar a fazer shows, trazer as pessoas para um show, ser criativo para você conseguir fazer a galera sair de casa para assistir o seu show cara, isso é muito mais difícil, muito, assim. Sim. É muito complicado, sabe? E falando sobre processo criativo também, você tem no seu processo, tem uma receita de bolo para você fazer uma música? Como é que nasce uma música sua, geralmente? Bom, eu gosto de falar disso. Eu tenho várias receitas de bolos. Ou seja, eu tenho, só que tudo que eu faço é com base, qual que é a graça, né, na minha opinião, assim. Uhum. Com o tempo, você vai para composição isso, né? Você vai aprendendo e de tudo, assim, seja de um solinho, de um riff, seja de uma música inteira, tal. Com o tempo, conforme você vai estudando essas coisas, você vai pegando várias receitas de várias pessoas, né? E de várias referências, vai criando um pouco as suas receitas e tal. Não deixam de ser receitas, mas você começa a ter um leque de coisas que você quer fazer. Cara, vou fazer uma música desse jeito aqui agora. Agora eu vou fazer desse outro aqui, tal. E envolve uma série de coisas. Por exemplo, conforme o tempo passa com prática, você consegue, por exemplo,